Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala. O inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Sabe aquelas perguntas que aparecem quando a mente resolve trabalhar sem pedir licença? Uma delas sempre volta à minha. A humanidade está ficando moralmente melhor? Não melhor em tecnologia, não melhor no conforto, melhor moralmente. Porque se olharmos para trás, o passado parece um catálogo de brutalidades. Escravidão, torturas públicas, guerras religiosas, inclusive agora, em 2026. Perseguições. Quando olhamos para o presente, encontramos algo curioso. Hoje existem direitos humanos, leis internacionais, movimentos de igualdade e uma sensibilidade moral que considera muitas dessas práticas simplesmente intoleráveis. Então, surge a dúvida: isso é realmente progresso moral? Ou apenas a substituição de um conjunto de valores por outro, como quem vai ali e troca o figurino de uma época? Essa pergunta atravessa filosofia, psicologia e história. Contudo, um pensador contemporâneo decidiu enfrentá-la de forma direta. O psicólogo cognitivo Steven Pinker, que eu gosto bastante, inclusive. E a posição dele é usada. Segundo Pinker, sim, existe uma direção na história moral da humanidade. Não perfeita, não linear, mas real. Portanto, no episódio de hoje a pergunta é simples e gigantesca. Será que estamos realmente nos tornando mais morais ou apenas mais sofisticados nas nossas justificativas? Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona, será de grande valia para a gente. Eu agradeço esta ação. Primeiro vamos falar do Steven Pinker. Ele é um psicólogo cognitivo e escritor canadense-americano conhecido por seus estudos sobre linguagem, cognição e a natureza humana. Professor em Harvard, autor de best-sellers que tornaram conceitos da psicologia e da ciência cognitiva acessíveis ao grande público, defendendo explicações evolutivas para o comportamento humano e progresso social. Então eu já queria começar indicando um episódio aqui da primeira temporada, o 8, a autonomia moral. Ele considera filosofia, claro, e psicologia. Se você gosta desse tema, eu já recomendo a audição dele. Dá uma voltinha lá, você vai curtir. Lá tratamos a moral em outra perspectiva. Então, para começar a entender a ideia aqui do Steven Pinker, é necessário apresentar um conceito central no pensamento dele. Um conceito que, de certo modo, funciona como a chave de toda a discussão: as ilusões morais. Ele propõe uma analogia bem interessante. Ele compara a moralidade a uma ilusão de ótica. Existem imagens capazes de enganar os olhos, fazendo uma linha parecer torta quando na realidade ela é perfeitamente reta. Vou colocar esse exemplo aqui dessa ilusão no YouTube. Quem estiver assistindo pelo YouTube vai poder ver a imagem. O cérebro interpreta a imagem de maneira equivocada, ainda que a realidade objetiva seja outra. Segundo Pinker, algo semelhante pode ocorrer com intuição moral. Aquilo que parece evidentemente correto ou evidentemente errado pode, em determinados contextos históricos, ser apenas uma interpretação enganosa. O exemplo mais contundente utilizado por ele é o da escravidão. Durante milênios, em praticamente todas as civilizações conhecidas, a escravidão era considerada algo normal, não apenas tolerada, mas frequentemente vista como parte natural da ordem social. Filósofos, líderes religiosos e sistemas jurídicos inteiros tentaram justificá-la. Contudo, quando se observa essa prática hoje, a reação é quase imediata: repulsa, desconforto, um verdadeiro calafrio moral. A escravidão passou a ser percebida como uma abominação ética. Aqui no Brasil, então, a gente tem que arrepiar em dobro, né? Essa mudança levanta uma pergunta profundamente desconcertante. O que garante que a visão moral atual está correta e que sociedades inteiras durante milhares de anos estavam simplesmente erradas? Trata-se apenas de uma mudança de opinião histórica, como modas que vêm e voltam. Ou houve de fato uma descoberta moral, algo que civilizações anteriores não conseguiram enxergar? O que ele está colocando aqui? Por que hoje estamos mais corretos que antes moralmente? Então essa dúvida é um ponto de partida da reflexão dele. Ela se torna ainda mais intrigante quando ele observa um fenômeno estudado pelo psicólogo Jonathan Haidt, o chamado moral dumbfounding, traduzido aí como uma perplexidade moral. Esse conceito descreve uma situação curiosa. O indivíduo possui uma intuição moral extremamente forte sobre determinado tema, porém é incapaz de
apresentar uma justificativa racional consistente para sustentar este julgamento. Nos experimentos conduzidos por Hyde, participantes eram confrontados com situações estranhas, porém cuidadosamente construídas para não causar dano real a ninguém. Um dos exemplos mais conhecidos envolve alguém que utiliza a bandeira do próprio país para limpar o banheiro, mas faz isso em privado, sem que ninguém jamais descubra. A reação inicial das pessoas é imediata, indignação. A atitude parece errada, ofensiva, quase repugnante. Contudo, quando surge a pergunta inevitável, por quê? A situação muda. Nenhuma pessoa foi ferida, nenhum dano concreto foi causado, ainda assim a sensação de que algo está errado permanece. Nesse momento, acontece a perplexidade moral. O julgamento moral aparece primeiro, intenso e intuitivo. A razão entra em cena depois, tentando construir uma justificativa que nem sempre existe. Muitas vezes a conclusão final é simplesmente não sei explicar, mas parece errado. O Hyde apresenta outros experimentos também. A questão dos irmãos adultos que viajam e acabam tendo relações sexuais, e tem uma ainda mais bizarra do que essa. Pessoal, eu não estou inventando. O experimento moral de um homem que compra o frango no supermercado e antes de cozinhar ele decide se masturbar com o frango. Então é ver o que tem de errado disso, o que moralmente nisso é errado. Se você quer saber mais, dá uma pesquisadinha aí na internet. Esses tipos de experimentos revelam algo importante. A intuição moral não é necessariamente uma bússola infalível. Se a intuição pode falhar, surge uma questão inevitável. Qual seria então o verdadeiro fundamento da moralidade? A resposta proposta por Pinker não consiste em abandonar completamente as emoções e substituir a moral por cálculo frio e mecânico. A moralidade, segundo ele, surge da interação entre três ingredientes profundamente humanos. O primeiro é a racionalidade, a capacidade de argumentar, comparar razões, identificar contradições e construir princípios coerentes. O segundo é o interesse próprio. Todo organismo vivo busca preservar a própria vida e aumentar o próprio bem-estar. Trata-se de um impulso básico de existência. O terceiro ingrediente é a sociedade. Seres humanos não vivem isolados, dependem profundamente uns dos outros. O bem-estar individual está inevitavelmente conectado ao modo como os outros agem. Quando esses três elementos se encontram, algo interessante acontece. Imagine um debate público, uma praça de argumentos. Se o indivíduo afirma, meus interesses importam, portanto, não devo ser morto, roubado ou agredido. Ele está pedindo aos outros que reconheçam essa reivindicação como válida. Contudo, a própria lógica da argumentação impõe uma exigência de consistência. Não seria coerente afirmar que a própria vida merece respeito e, ao mesmo tempo, declarar que o mesmo princípio não precisa valer para os outros? É quase uma pegadinha filosófica. Não existe uma diferença lógica objetiva entre indivíduos. Cada pessoa é um eu a partir do seu próprio ponto de vista. Assim, quando a convivência se baseia na razão, não simplesmente na força, surge uma consequência quase inevitável, a imparcialidade. Vamos lá então, podemos pensar que qualquer regra moral defendida para si precisa, em princípio, valer também para os outros. É dessa lógica que emerge algo semelhante ao chamado regra de ouro: não fazer ao outro aquilo que não aceitaria para si mesmo. Nesse sentido, a moralidade não seria uma revelação mística, nem um decreto divino. Ela emerge do próprio esforço de seres racionais tentando justificar suas ações uns diante dos outros. Essa conclusão conduz a uma implicação polêmica. Se princípios morais podem ser analisados racionalmente, então surge uma possibilidade desconfortável, que algumas sociedades podem estar moralmente mais avançadas que outras. E aparece um choque direto com o chamado relativismo cultural, a ideia de que nenhuma cultura pode ser considerada moralmente melhor ou pior que outra. O psicólogo Steven Pinker aponta uma contradição interessante nesse debate, porque na prática, muita gente que defende o relativismo cultural, ou seja, nenhuma cultura pode ser moralmente melhor do que outra, entra em contradição. Por exemplo, quando alguém diz que a mutilação genital feminina é moralmente errada em qualquer lugar do mundo, ou que perseguir pessoas por orientação sexual é injustificável em qualquer sociedade, a pessoa já está assumindo outra posição. Está dizendo sim que existem princípios morais que ultrapassam fronteiras culturais. E se aceitarmos isso, a consequência é clara. Se a escravidão é objetivamente errada, então uma sociedade que aboliu a escravidão não apenas mudou um costume, ela realizou um progresso moral real. É o que parece. Pinker compara esse processo com a evolução do conhecimento
conhecimento científico. Durante muito tempo, acreditou-se que o Sol girava em torno da Terra. Quando a astronomia demonstrou o contrário, não foi apenas uma nova opinião que apareceu, foi uma compreensão mais precisa da realidade. Então, segundo ele, algo semelhante pode acontecer com a moralidade. Ao longo da história, as sociedades podem refinar sua compreensão sobre justiça, direitos e dignidade humana. Então ele faz uma ressalva importante aqui. Essa ideia de progresso moral não significa que uma civilização seja moralmente superior a outras, pois a própria história do Ocidente está repleta de atrocidades, colonização violenta, escravidão, genocídio e inúmeras violações dos direitos humanos. O ponto, portanto, é não exaltar uma cultura específica. É defender certos princípios, como igualdade perante a lei, liberdade individual e a proibição de tortura. Princípios que não pertencem a nenhuma geografia particular. Eles podem surgir, ser defendidos ou ser violados em qualquer sociedade. Mas há ainda uma pergunta inevitável. Se a razão aponta para a moralidade mais imparcial, como essa transformação ocorre no mundo real, que é cheio de interesses, paixões e conflitos? O Pinker sugere que um dos motores mais poderosos dessa mudança é algo frequentemente subestimado: o debate aberto, um espaço no qual ideias podem ser representadas, criticadas e defendidas sem que seus autores sejam silenciados pela força. Ele utiliza uma analogia com a matemática. Em um debate matemático, a afirmação de 1 mais 1 é igual a 3 dificilmente sobrevive por muito tempo, pois pode ser demonstrada como incorreta. De maneira semelhante, argumentos que tentam justificar a dominação permanente de um grupo sobre outro, como alegações de inferioridade racial ou intelectual, tornam-se progressivamente mais difíceis de sustentar quando expostos à crítica racional. É verdade que na história também registra debates que produziram consequências terríveis. Contudo, Pinker sugere que, no longo prazo, ambientes de discussão livre tendem a favorecer argumentos mais consistentes. Um exemplo ilustrativo é um processo histórico de abolição da pena de morte em diversos países ocidentais. Curiosamente, esses movimentos não começaram com grandes expressões populares. Inicialmente eram filosóficos, juristas e intelectuais que formularam argumentos contra a prática, a crueldade da punição, a ausência de evidências de que ela reduz crimes e o risco de erros judiciais irreversíveis. Assim, então, em muitos países europeus, os parlamentos aboliram a pena de morte quando a maioria da população ainda era favorável a ela. Contudo, após a mudança institucional, algo interessante aconteceu. A sociedade continuou funcionando, o caos não se instalou gradualmente, a opinião pública começou a mudar. Aquilo que antes parecia necessário passou a parecer inaceitável, ou seja, a norma moral foi transformada e com o tempo a intuição coletiva se alinhou a essa nova realidade. Esse processo sugere algo provocativo. O debate racional, mesmo quando iniciado por minorias intelectuais, pode alterar sim profundamente a moralidade de uma sociedade inteira. Essa reflexão conduz a outra ideia impactante apresentada pelo Steven Pinker, um conceito extremamente revelador: a violência virtuosa. A expressão parece contraditória à primeira vista, contudo, ela aponta para um dos mecanismos mais perigosos da história moral da humanidade. Segundo ele, grande parte da violência cometida ao longo da história não foi praticada por indivíduos movidos por puro sadismo ou maldade consciente. Não se trata do estereótipo do vilão caricatural que causa sofrimento apenas por prazer, aquele que dá risada no final. Na maioria dos casos, a violência foi praticada por pessoas profundamente convencidas de que estavam fazendo o que era moralmente correto. Essa constatação altera completamente o modo de compreender as grandes tragédias históricas. Considere, por exemplo, episódios como a Inquisição, diversos genocídios ou as chamadas Guerras Santas. Aqueles que participavam desses processos raramente se viam como monstros. Pelo contrário, frequentemente se percebiam como agentes de uma causa justa. Muitos acreditavam estar purificando a sociedade, defendendo a verdade, eliminando o mal considerando perigoso ou restaurando uma ordem moral que julgavam ameaçada. Em sua própria narrativa interna, não eram vilões, mas eram protetores da moralidade. Esse ponto é profundamente inquietante, pois desloca a discussão moral para um terreno mais complexo. A progressão moral não depende apenas de aumentar a empatia ou reduzir a crueldade. Ela depende, sobretudo, de algo mais difícil: questionar continuamente aquilo que se considera causa justa. A história sugere que inúmeras atrocidades foram cometidas precisamente em nome da justiça, da pureza ou da redenção moral. O perigo não está apenas na maldade explícita, mas também na convicção absoluta de estar lutando por um bem. Essa ideia funciona quase como um espelho desconfortável para qualquer
qualquer indivíduo ou sociedade. Se gerações anteriores cometeram atrocidades acreditando agir corretamente, surge uma pergunta inevitável: quantas causas consideradas nobres hoje poderão ser vistas no futuro como exemplos de violência virtuosa? Apesar da coerência dessa teoria, a visão de Pinker está longe de um consenso. Diversos críticos apontam limitações de sua análise. Uma das críticas mais recorrentes diz respeito ao foco que ele dá à diminuição da violência física, guerras, homicídios, torturas e execuções. Segundo alguns comentaristas, essa abordagem ignoraria outras formas de sofrimento contemporâneo, como desigualdade econômica extrema, exploração ou exclusão social. Esses fenômenos não poderiam indicar um retrocesso moral? Então, como Pinker está defendendo que melhoramos moralmente, que há como provar isso quase que numericamente, então ele responde essa crítica de maneira bastante direta. Para ele é fundamental manter precisão conceitual no uso da palavra violência. No sentido estrito, violência trata-se ao uso de força física que causa dano corporal ou ameaça direta à vida. A desigualdade econômica ou a pobreza, embora sejam problemas sociais graves, pertence a outra categoria da análise. Essa distinção não é meramente semântica. Segundo Pinker, misturar fenômenos diferentes sobre o mesmo rótulo pode gerar essa confusão analítica. O fato de um indivíduo possuir riqueza extrema enquanto outro vive em pobreza constitui um problema político e econômico relevante, mas a natureza desse problema é profundamente diferente de um ato de agressão física, como um assassinato ou um ato violento. As causas desses fenômenos são distintas, assim como as possíveis soluções. Se todas as formas de sofrimento forem classificadas simplesmente como, entre aspas, como violência, perde-se a capacidade de análise precisa. Outro tema frequentemente levantado nesse debate é o aborto, talvez um dos conflitos morais mais polarizados da contemporaneidade. Nesse caso, Pinker reconhece que a discussão gira precisamente em torno de uma pergunta fundamental: o aborto deve ou não ser considerado violência? Se um feto possuir o mesmo status moral de uma pessoa plenamente desenvolvida, então o aborto poderia ter sido interpretado como uma forma de violência em larga escala. Contudo, se o status moral do feto for compreendido de maneira diferente, a conclusão muda radicalmente. Trata-se de um dilema filosófico profundo e Pinker evita apresentar uma solução definitiva para a questão. Em vez disso, ele observa um dado empírico que considera relevante para sua análise histórica. As taxas globais de aborto têm diminuído de forma consistente desde os picos registrados nas décadas de 80 e 90. Esse fato estatístico não resolve o debate moral, evidentemente. Contudo, para Pinker, ele sugere que, mesmo em temas extremamente controversos, certas tendências quantitativas ainda apontam para um padrão mais amplo de redução de práticas associadas à violência. Assim, a análise do progresso moral proposta por Pinker permanece aberta a debates e críticas, mas ela oferece uma lente provocativa para observar a história, não apenas como uma sequência de eventos caóticos, mas como um progresso gradual no qual ideias, instituições e debates públicos podem alterar profundamente os padrões morais das sociedades humanas. E a religião? Para milhões de pessoas, a moralidade vem diretamente de Deus, de mandamentos revelados, de textos sagrados que indicam o que é certo e o que é errado. Contudo, na visão do Steven Pinker, essa explicação não é necessária e tampouco é mais sólida. Pinker argumenta que a moralidade pode ser compreendida sem recorrer ao sobrenatural. Psicólogos e filósofos morais identificam emoções e disposições humanas universais, como empatia, compaixão, culpa, indignação moral e senso de justiça, que aparecem em diferentes culturas independentemente de crenças religiosas. Em outras palavras, os ingredientes básicos da moralidade já fazem parte da psicologia humana. Além disso, o Steven Pinker sustenta que princípios morais fundamentais podem emergir da própria lógica da convivência racional. Então, quando os indivíduos reconhecem seus direitos, ele acaba tendo que reconhecer em outro, criando aquela regra de ouro que eu já citei. Assim, a moralidade não precisa depender de autoridade, de um mandamento divino. Ela pode surgir de combinação entre a racionalidade, interesse próprio e a vida em sociedade, o que eu já citei também. Em vez de fundamentar o certo e o errado em uma ordem sobrenatural, ele propõe que a ética seja constituída a partir de razão, ciência e humanismo, valores que, segundo ele, impulsionam avanços históricos como direitos humanos, democracia e redução da violência. Isso não significa negar que religiões tenham influenciado comportamentos morais ao longo da história, não, muito pelo contrário, mas ele questiona a ideia de que elas sejam fonte essencial da moralidade. Não é necessário acreditar em espíritos, anjos ou punições divinas para
para que sentimentos morais existam ou para que sociedades cooperem. Consequentemente, a moralidade não dependeria da ameaça de um inferno, nem da promessa de um paraíso. Como vimos, a moralidade para Pinker pode emergir de algo mais terreno, necessidade de convivências entre seres humanos, querendo o seu próprio bem-estar. Então, resumo aqui, juntando todas essas peças, todas essas discussões, parece um ponto aqui que chama a atenção, que a moralidade talvez não seja nem um conjunto fixo de regras divinas imutáveis, nem um vale-tudo onde cada cultura decide arbitrariamente o que é certo ou errado. O psicólogo Steven Pinker propõe um terceiro caminho, a ideia de progresso moral. Segundo ele, ao longo da história, os seres humanos podem ampliar sua compreensão sobre justiça e direitos, mas esse progresso não é linear. Ele acontece de forma irregular com avanços, retrocessos e conflitos. O motor desse processo seria a própria capacidade humana de debater, argumentar e revisar crenças. À medida que essas ideias são discutidas publicamente, justificativas para a violência, dominação e exclusão se tornam mais difíceis de sustentar, e o ciclo de consideração moral tende a se expandir. Ainda assim, Pinker faz um alerta. Esse progresso nunca está garantido. Ele depende de instituições abertas, liberdade de debate e reflexão crítica. Em outras palavras, cada geração precisa decidir se vai preservar, ampliar ou abandonar os avanços morais que herdou. Então, em indicações para quem quiser explorar melhor essas ideias, vale conhecer estes livros aqui, do Steven Pinker, Anjos Bons da Nossa Natureza, o livro mais importante para entender a tese apresentada neste episódio. O Pinker analisa dados históricos para defender que a violência diminuiu ao longo dos séculos e tenta explicar quais forças sociais e culturais contribuíram para esse processo. Um livro que eu adoro, A Tábula Rasa, que o Pinker discute uma ideia muito influente na cultura moderna, a noção de que o ser humano nasce como uma folha em branco. Ele argumenta que isso é um mito e que a natureza humana possui estruturas psicológicas evoluídas que influenciam moralidade, comportamento e política. Um livro importante para entender de onde surgem intuições morais, empatia e agressividade. Citei aqui também o Jonathan Haidt, tem um livro muito legal dele que está na minha lista, A Mente Moralista. Um livro fascinante sobre julgamentos morais, surgem mais da intuição do que da razão. Haidt mostra por que pessoas inteligentes podem discordar profundamente sobre política e moralidade. Geração Ansiosa, está ali também na minha estante, vou pegar. Haidt analisa como redes sociais e mudanças culturais afetam o desenvolvimento psicológico dos jovens e como isso impacta relações sociais, políticas e moralidade contemporânea. Então estamos fechando aí mais um episódio, mas antes eu gostaria de pedir a você que realmente comente, compartilhe com os amigos, com as pessoas que vocês acham que se interessam pelos temas, que se interessam pelo nosso podcast. Isso é de grande valia para o nosso canal. Vocês sabem como isso funciona, estamos falando disso o tempo todo aqui dos algoritmos. É a única coisa que eu peço em troca, a divulgação do nosso podcast Entre o Ser e o Mundo. Steven Pinker argumenta que muitos avanços morais surgiram primeiro no campo das ideias. Filósofos, juristas, escritores intelectuais formularam argumento que, posteriormente, influenciaram mudanças sociais profundas. Contudo, o próprio Pinker reconhece um fato incômodo. Intelectuais não produziram apenas avanços morais. Em vários momentos da história também foram responsáveis por elaborar as justificativas mais sofisticadas para algumas das piores ideologias já concebidas. Esse reconhecimento leva a uma pergunta inevitável. Se o progresso moral depende do debate de ideias, mas aqueles que lideram esse debate podem estar profundamente equivocados, qual é a salvaguarda real contra esses erros catastróficos? Aquilo que se apresenta como debate racional muitas vezes também é moldado por quem controla os espaços de influência. No mundo contemporâneo, esse processo ganhou uma nova camada. As redes sociais e os algoritmos que organizam um fluxo de informação passaram a desempenhar um papel decisivo. Eles determinam, em grande medida, quais opiniões aparecem na tela, quais discussões são amplificadas e quais aparecem no ruído digital. Em outras palavras, o debate que supostamente orientaria o progresso moral também pode ser filtrado por sistemas técnicos e interesses políticos que moldam aquilo que cada pessoa vê e discute. Isso torna essa pergunta ainda mais inquietante. Se tantas gerações acreditam estar lutando pelo bem enquanto cometiam atrocidades, e se o próprio debate moral pode ser influenciado por estruturas de poder, políticas, culturais ou algorítmicas, como garantir que a seta do progresso apontada hoje não seja amanhã reinterpretada como mais um caso de violência virtuosa? Entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar
e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo, pessoal!